Fala pessoal, beleza? Tô aqui com o Sandro Padial, meu grande amigo aí. Sandro, é uma honra ter você aqui no canal, viu? Muita honra mesmo. Hoje a gente vai bater aquele papo brabo aí com o Sandro. Vamos saber de tudo aí. Sandro, hoje eu vou te sugar, hein? Eu vou sugar tua história todinha. Legal, legal. Roda a vinheta! I'm Mike Chipos, man. I got this, yeah. Sandro, rapaz, você é um cara que tem um grande legado, uma história incrível, sensacional. Me conta aí como foi crescer com esse legado, cara. Fala, JP, tudo bem? E aí, turma, seguidores do canal Papo Brabo, JP Cavalcante, obrigado por estar aqui também. Antes de responder essa pergunta, queria agradecer e também te parabenizar aí por criar esse canal, mais um veículo aí comunicando jiu-jitsu e comunicando o legado da tua família também, né? Do teu pai, do Bani, pô, cara que eu gostava bastante. E indo para a pergunta aí, qual é que é a pergunta mesmo, JP? Sandro, como foi crescer com esse legado, né? Que você tem. Você já é a terceira geração da sua família, né? De professores de jiu-jitsu, não é isso? Tá certo. Deixa eu responder, acho que é bacana. Eu venho entrevistando bastante gente e não tive oportunidade de contar um pouco da minha história, né? Então, assim, ó, vamos lá. O meu avô, né, ele começou no jiu-jitsu nos anos 60. Lá em São Paulo, nós somos uma família paulista, né? Meu avô até é italiano, nasceu na Itália, veio para o Brasil ainda criança, mas, vamos dizer assim, porque era de São Paulo, né? Então, ele, nos anos 60, ele começou no jiu-jitsu na academia do Oswaldo Carnevale. Grande mestre, né, Oswaldo Carnevale. Ele tem duas formações dentro do jiu-jitsu, o Oswaldo Carnevale, né? Ele tem da família Ono, aquela família muito tradicional, o Asuichi Ono, que até lutou com o Hélio Gracie 2 vezes, e também teve uma formação da linhagem do Jorge Gracie, então diplomado pelos dois, né? Jorge Gracie, Otávio de Almeida e da família Ono. Então tinha um jiu-jitsu né, de duas vertentes, apesar de ser o mesmo origem, né? Mas duas metodologias de ensino um pouco diferentes uma da outra, né? Então meu avô, ele começou lá nessa academia, se formou faixa preta lá, e aquele negócio, né? Foi lá, levou meu pai, levou nós pequenininho, né? Eu, meu irmão, minhas duas irmãs, nós somos em 4 lá em casa. E, pô, cara, eu não sei se foi aos 3 ou aos 4 anos que eu botei o primeiro pé, a primeira vez o pé no tatame, mas foi bem novinho, assim, sabe? E foi muito bacana. Agora, o meu avô, ele nunca deu aula, meu pai também nunca deu aula, com exceção do meu avô num período, tá? Ou alguns momentos, assim, né? Porque era uma pessoa muito próxima do mestre Oswaldo. Então, assim, ajudava nas aulas, e eu sei que algum período longo ali ele substituiu o mestre Oswaldo, que ele teve alguns problemas físicos lá na época, né? Isso, eu acho que anos 70, 80, alguma coisa assim. Então, ele teve, assim, aquela período de suporte como professor e tal, né? Mas, assim, nunca foi a minha família nunca foi dedicada ao jiu-jitsu como uma atividade profissional, né? De sustento e tal. Aconteceu isso comigo. Não, aconteceu isso daí quando eu já estava morando aqui em Santa Catarina, né? E aí eu tinha um professor que era o Juliano Ninja, Juliano Vandalen, e aí ele foi convidado para lutar no UFC, no TUF e tal. E quando ele foi, eu já era meio professor substituto e tal, fiquei dando aquele suporte, eu era um dos mais graduados ali. E quando ele voltou, ele decidiu não continuar mais com a academia e morar fora do Brasil.
eu acabei assumindo uma turma, assim, meio que com um compromisso moral aí com a galera que estava ali com a gente, que eram uns amigos também, né? E aí foi-se assim, cara, uns, sei lá, 10, 12 anos que eu fui dando aula, né? Também numa atividade paralela para mim, então eu dava aula à noite, né? Até que chegou um momento aí que começou a ficar um pouco difícil a jornada dupla e eu acabei parando de dar aula. Tem uns 2 anos que eu parei de dar aula de grupo, né? Hoje eu dou aulas mais particulares e me mantenho ativo, né? Obviamente, treinando. Eu treino aqui em Santa Catarina na Auro Jiu-Jitsu, aqui do Feijó, né? Então, o Jean Feijó é um excelente professor, temos uma excelente equipe aqui. Quem não conhece, né, até recomendo que conheça aurobjj.com.br. E estamos aí, né? Estou me mantendo ativo como professor. Eu sei que é importante, eu mesmo que dando aula particular, ou pegando umas turminhas para a gente se exercitar, fazendo treinos de defesa pessoal e tal, é importante para mim, não só treinar, mas continuar passando alguma coisa que eu acho que é importante, né? Então, no caso, sua família treinava, né? Eles treinavam, mas não levaram como profissão, né? Como Não. profissão de levar isso para a vida. Só gostavam de treinar da arte, né? Até assim, ó, o meu avô, ele foi o grande responsável por eu estar no jiu-jitsu e meus irmãos terem experimentado. Meu pai chegou à faixa preta também. Meu irmão chegou à faixa marrom, depois parou. Tal. Minhas irmãs foram até algumas faixas ali coloridas e uma idade de criança e pararam. Mas o meu avô, que foi o grande responsável de colocar a gente no jiu-jitsu, que ele também, né, entrou e tal, e ele foi muito atleta profissional de ciclismo. Ele foi um dos grandes expoentes do ciclismo nacional. Foi campeão paulista, brasileiro, de todas essas provas que existiam no passado, né? A corrida 9 de julho, a subida da Serra de Santos. Pô, meu avô foi um fenômeno do ciclismo. E ele tem uma história lindíssima no ciclismo, né? Tem todos os recortes de jornal dele, as medalhas, troféu. Então ele fez uma carreira no ciclismo muito bonita até os anos 40. Ele tinha um melhor amigo dele, era um alemão, chamado Karl Schernick. Ele teve uma história, um final trágico, que ele morreu numa prova, né? Ele passou mal e seguido da prova ele acabou falecendo. Meu avô abandonou o ciclismo por esse fato triste lá com o amigo dele e tal. E como ele sempre foi um esportista, né, vamos dizer, alta performance, quando ele começou no jiu-jitsu, ele pegou e fez a mesma coisa, foi até o fim, né, foi treinando até chegar a uma alta formação assim, né. Mas aí o meu avô do ciclismo, né, migrou para ser um empresário, né, no meio do ciclismo mesmo. Ele teve fábrica de bicicleta, né, metalurgia e tal, e foi sempre dessa área do ciclismo, e o jiu-jitsu foi uma grande paixão dele, né? Mas nunca nos envolvemos assim, a não ser eu, como eu disse, né, de uma forma assim mais profissional, né, de levar mais a sério, a lecionar, né, o jiu-jitsu, né? Mas assim, todo esse, vamos dizer assim, qual que seria o legado que foi passado para mim? Primeiro, o gosto pelo jiu-jitsu, o amor, né? E também uma questão assim mais metodológica de como que foi passado para mim, né? E isso tem muito a ver com onde eu treinava quando era criança com eles, né? E outra, aquela coisa assim, né? Também a gente tinha, né? Nos momentos livres de família, né? Aprendia com o vô, com o pai, uns detalhezinhos sempre aconteceu, né? Cara, que interessante. Então, além de ter uma formação no jiu-jitsu, seu avô ainda teve uma bagagem grande no ciclismo, né? Então, era um atleta, né? Pô, Era um verdadeiro atleta, né? Então, isso é muito interessante. E como foi que você desenvolveu o seu jiu-jitsu? Como eram os seus treinamentos? Quando foi que você pegou o gosto e falou, não, cara, eu quero treinar jiu-jitsu mesmo? cara, desde pequenininho eu fui bom no jiu-jitsu. Como eu me saía bem nos treinos, eu gostava, né? Por exemplo, se de repente eu não me saísse bem nos treinos, eu não gostaria
de seguir, né? Então, tinha os campeonatos internos, sempre ganhava medalha de ouro ou de prata, então ia bem. E é aquela coisa de jovem, né? Tipo, a escola é um poço de desafios, né? E o jiu-jitsu sempre fez sentido para mim, para me defender, entendeu? Então, pô, desde pequenininho eu tinha o jiu-jitsu e os probleminhas que iam acontecendo na vida, na escola, por exemplo, eu acabava conseguindo me defender, me resolver. Então, eu sabia que aquilo lá era legal, que era importante, né? Então, eu gostava de fazer as aulas, eu me saía bem nas aulas, e quando isso eu precisava usar o jiu-jitsu, para mim funcionava também. Então, sempre fez muito sentido. Então, o que aconteceu? Eu peguei, assim, a Academia Oswaldo Carnevale, né, que é uma academia bem clássica lá de São Paulo, e peguei isso até 1986, tá? E aí, em 1986, eu me mudei com a minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos, para Blumenau, Santa Catarina. E aqui eu fiquei de 86 a 96. E de 86 a 96, aqui em Blumenau, não existia jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele foi se proliferar mais para frente em todas as cidades, né? Então, nessa época não existia. Mas, cara, tinha uma boa formação no jiu-jitsu já, com 10 anos de idade. Eu lutava muito bem. Fui, né, treinava direto, né? Aí o que aconteceu? Aí eu procurei algo similar aqui, fui treinar judô na escola, né? Aí começava a treinar judô, só que eu tinha um problema, cara. Toda vez que eu ia nos campeonatos de judô, pô, eu pegava e dava mata-leão, não podia. Eu dava um monte, entendeu? Eu não sabia regra, né? Então, acontecia que eu ia, às vezes me desclassificava, né? Até que teve um campeonato lá, pô, cheguei na final, dei um mata-leão no menino lá, meu avô tava junto, cara, ficou do lado do tatame, e o cara me desclassificou, né? E meu avô ficou puto, queria discutir com o árbitro, pô, ele fez tudo certo, pegou, bateu, o menino bateu. Então, assim, aí eu também meio que me desgostei um pouquinho aqui do judô, mas sempre me mantive ativo, né? E aí teve um episódio bem triste, assim, que foi o falecimento do meu pai. Meu pai faleceu bem prematuramente, em 96, né? Então, Santa Catarina não fazia sentido para nós sem meu pai, que era a atividade profissional dele era vinculada aqui. E aí meu pai faleceu em 96, nós mudamos de volta a São Paulo, né? E lá em São Paulo, no dia 1, que eu pisei o pé em São Paulo de novo, eu me matriculei na academia de jiu-jitsu novamente, né? Mas nunca mais parei, né? Então tive esse período, né, de uma idade muito nova, até os 10 anos, e depois de 96 em diante, que eu tinha 18, 19 anos, alguma coisa assim, de novo, né? E, cara, assim, ó, eu peguei todas as faixas quando era criança, até a verde. Eu fui na amarela, né, laranja e verde. Na época não tinha cinza, nada disso. Então ela era laranja, amarela, laranja e verde, né? Aí quando eu voltei em 96, eu tinha bastante jiu-jitsu ainda, né? Eu lutava bem. Botei a faixa branca e fui para uma academia de novo. Rapidinho, no segundo ano já estava, no primeiro ano já estava na faixa azul, e aí foi indo, faixa roxa e tal. E até que me formei faixa preta, né? Acabou que eu voltei para Blumenau de novo, né, em 2001, né? Terminei aqui minha formação aqui, e aqui estou há muito tempo, né? E lá em São Paulo, cara, treinei em algumas academias, né? E São Paulo foi aquele negócio, a cidade gigante, né? Então, se você muda de bairro, você acaba tendo que mudar de academia, né? Então, lá treinei algumas academias, até mais, trocava de academia por motivo realmente de mudança de endereço, né? Então, treinei lá na Companhia Atlética, né, com o Valdomiro Pérez Júnior, que foi aluno do Marcelo Berg. Treinei com o mestre Flávio um período curto, lá de um ano, alguma coisa. Treinei com o Rocian Grace. Treinei, logo nos primeiros anos que eu cheguei, treinei que era bem perto da minha casa, descobri uma academia chamada Moschini, treinei uns anos ali também. E eu acabei pegando a faixa preta daí aqui em Santa Catarina,
com um aluno, né, o Max Trombini formou um aluno chamado Juliano Ninja, e o Juliano Ninja me formou, né, deu a finalização do treinamento e a faixa preta. E esses caras são todos da linhagem do Marcelo Berning, né? Meu professor também, que me formou faixa preta, da linhagem do Marcelo Berning. Então, eu acabei treinando com essa galera lá, que era a Companhia Paulista, meu professor, que me formou aqui, treinou também. Então, ficou uma coisinha, assim, bem interessante. Cara, que sensacional. E você olhando, assim, toda a sua trajetória, você acha que jiu-jitsu sempre foi o que você quis? Cara, jiu-jitsu, por muito tempo, era algo que eu fazia, né? Tinha um significado ali do dia ou da semana, que era o que eu fazia. Nunca consegui me desvincular do jiu-jitsu, né? Mas conforme o tempo foi passando, ele foi cada vez fazendo mais sentido, né? Hoje, apesar de dar aula de alguma forma ou de outra, o jiu-jitsu ainda não é uma fonte de renda que eu me apoio, né? Mas eu gostaria e estou trabalhando muito para que isso aconteça um dia, entendeu? Quem sabe no momento que algumas coisas que eu faço hoje não façam tanto sentido, o jiu-jitsu vai fazer um sentido absurdo. Então eu estou fazendo meus movimentos, minhas construções para que um dia eu possa, vamos dizer assim, até viver de jiu-jitsu, né? Então, Sandro, você acha que é difícil viver do jiu-jitsu aqui no Brasil? Você já viajou o mundo todo aí, já conheceu, já conversou com muitas pessoas. Você acha que aqui no Brasil é difícil alguém sobreviver do jiu-jitsu? bom, eu acho que não. Eu acho que tem como você fazer isso, né? Mas eu acho não. Aí eu tenho até uma vivência. Eu tenho certeza que para você viver do jiu-jitsu, você tem que tomar uma decisão de viver do jiu-jitsu e largar tudo. Largar tudo, cara, que você está fazendo. Viver jornadas assim paralelas, né, duplas ou triplas, inclusive ter 2 empregos e ainda dar aula, isso acaba não funcionando, entendeu? Então, conheço alguns exemplos de pessoas que realmente tinham boas profissões, boas formações, mas largaram tudo e foram viver jiu-jitsu e deram muito certo. Entendeu? Então, dá aula, aquele negócio, dá aula de manhã, no meio da manhã, meio-dia, no meio da tarde, à noite, bem tarde da noite. Funciona. Funciona muito bem. Funciona no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Você tem que se estruturar bem, você tem que criar ter uma boa metodologia, ou estar numa equipe que tenha essa boa metodologia, aplicar várias metodologias de negócios no seu negócio da academia, e aí vai funcionar. Agora, é lógico, né? Se você tiver uma pizzaria no Brasil, uma pizzaria nos Estados Unidos, uma pizzaria na Alemanha, a chance de mercado desses países são distintas. O Brasil é igual para tudo. Se você tem uma contabilidade no Brasil, uma nos Estados Unidos, você tem um escritório de advocacia aqui nos Estados Unidos ou na Europa, as potências do Brasil, dos países atuam diferente, né? Então, assim, os Estados Unidos não é à toa o maior país do mundo. A China, que é um mercado absurdo aí, né? Que a gente sabe que tem muito professor na China. E na Europa, né? Então, assim, se você tiver uma oportunidade de estar como professor de jiu-jitsu num país melhor que o Brasil, melhor. Agora, no Brasil também dá, entendeu? E tem muitas figuras emblemáticas do jiu-jitsu que que estão aqui ainda, né? Dando aula. Até pouco tempo, né? Não sei agora qual é a atualidade dele, mas o Fábio Gurgel, uma academia lá na Vila Olímpia, em São Paulo, super bem sucedida. Rocian Grace, que já foi até meu professor, tem uma academia em São Paulo bem sucedida. Né? O meu professor aqui, dono da Auro, tem uma academia hiper bem sucedida aqui em Blumenau. Muito aluno, mas muito mesmo. Algumas centenas de alunos. E eu também vejo professores que não dão certo, e que reclamam. Então, assim, cara, é questão de método de trabalho, dinâmica, né? Como que você organiza a sua vida e sua academia, sua gestão no jiu-jitsu, cara. Dá certo, dá. O que eu acho que os professores de jiu-jitsu, eu vejo muito isso, cara, tem que se valorizar mais em termos
de cobrar, tá? Porque eu acho que no jiu-jitsu é muito mal cobrado no Brasil. Acho muito barato o jiu-jitsu. O que a gente entrega é um absurdo, o que eles pagam é uma merreca. Entendeu? Então, eu acho que o jiu-jitsu tinha que se valorizar mais. Existem cidades que até têm uma boa aplicação de jiu-jitsu em questão de cobrar o que o jiu-jitsu merece, e tem cidades que não cobram nada, cara. Tipo, ridículo que os caras pagam. Eu até falo muito aqui, pô, eu vou treinar e às vezes você precisa corrigir alguma coisa lá, num quiropata, uma liberação miofascial, um negócio assim. O tratamento de 1 hora para você fazer lá uma correçãozinha do teu corpo custa mais caro que o mês do jiu-jitsu. Então, assim, cara, eu acho que o jiu-jitsu precisa se posicionar, entendeu? A gente entrega um diamante absurdo para o aluno e o aluno não está pagando diamante, não, está pagando grão de areia. Então, eu acho que o professor de jiu-jitsu, o dono de academia, faz um bom trabalho e tem que cobrar o que o jiu-jitsu merece. E o jiu-jitsu merece muito mais do que é cobrado. Sandro, você, cara, tem um canal que hoje dá muita informação sobre as artes marciais, sobre o jiu-jitsu. Quando foi que você botou na cabeça e quis criar esse canal? Então, vamos lá. Eu não sei te explicar exatamente um porquê exato, mas estão várias coisas que me fizeram criar o canal. Primeiro, vamos lá, eu sempre gostei de conhecer as inovações. Então, eu gosto de aprender. Então, YouTube, porra, eu sou viciado. Aí aparece uma rede social, um aplicativo novo. Eu gosto de conhecer, entendeu? Então, me fascinava esse negócio do YouTube, de ter um canal, de falar, né? Eu sempre também gostei de arte em geral, né? Eu gosto muito de música, toco, tenho uma banda. Tem uma banda com 2 CDs no Spotify, aí, se a galera quiser conhecer aí, dá uma olhada lá. Chama The Lumberjacks and the Cavalry. E esse nome, And the Cavalry, tem uma associação com o Jiu-Jitsu. Eu conto essa história lá depois. Então, pô, esse negócio de falar, de se expor, né, como um meio de comunicação, uma forma de se expressar, sempre foi algo que me interessou, né? Então, o canal tem esse propósito também, de eu poder falar o que eu penso, apesar de que eu não me coloco falando o que eu penso, tá? Eu acho que devo começar isso em breve, a expor minhas opiniões. Por enquanto, no canal a gente vem entrevistando pessoas, né? Que eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer primeiro. Tem muita gente importante para falar, né? Muito mais que eu falar, mas em algum momento eu acho que eu preciso também começar a colocar alguns pontos de vista meus. Eu já fiz algumas vezes, mas não é o que mais acontece no canal. Outra coisa do canal, também um outro porquê do canal, é porque eu gosto e acredito no jiu-jitsu que eu não vejo tanto. Então, eu sempre gostei de publicar e expor coisas que eu não vejo tanto, como defesa pessoal, como alguns princípios e valores que eu não vejo aplicado nas academias. Isso vem mudando, né? Mas o canal já tem um bom tempo, né? Talvez tem uns 6, 7 anos que eu criei lá um domínio do canal e eu comecei a botar algum material. Então, também quando eu comecei a dar aula, eu falei, bom, estou dando aula, gostaria de dizer quem eu sou e como é que eu aplico isso. Então, você começava, como eu gosto de filmar, fazer as coisas, então eu filmava ali uma cerimônia de graduação, aí eu já estava expondo isso. E aí, quando eu comecei a fazer algumas entrevistas, eu comecei aqui. Então, entrevistei o Jean Feijó, entrevistei o Juliano Ninja, que foi meu professor, o Jean Feijó, que é um atual professor e dono da Auro, né? Entrevistei outros professores que tem aqui que eram interessantes. E como eram todos aqui, fazia presencial. Tem umas primeiras entrevistas no canal, eu sentado no sofá de frente ali com o professor fazendo essas entrevistas. E assim foi indo, né? Então era expor uma visão de jiu-jitsu que eu tenho, que eu não via, que eu achava que era legal expor isso. Me apresentar também de uma forma que eu gosto, que é artística, então de falar, entendeu? Então, isso tudo era o propósito do canal. E outra, né? Eu sempre tive muito material.
autoral ou não autoral, mas aquele material que, vamos dizer, já é domínio público, né? Coisas muito antigas, depois isso é legal de colocar para o pessoal ver, né? Então, começar a gerar conteúdo, né? E brincar com a ferramenta, que é um negócio que eu gosto. Então, por exemplo, hoje, né, fui aprendendo a mexer coisas também, então tudo no canal foi o que faço, cara. Por bem ou por mal. Se tá bonito, não tá, sei o que estou fazendo. Então, capinha faço, eu edito os vídeos, e isso é um mal barato também para mim. Então, se você tá no sofá e em vez de ficar no Instagram ou à toa, eu estou fazendo sempre alguma coisa. Eu gosto de ficar brincando com essas coisinhas aí. Então, e aí, em um certo momento, fui conhecendo pessoas também, que nem o Fábio e outras pessoas que faziam sentido a gente também expandindo o canal, com entrevistas, com conhecimento de história, né? Esse aí, voltando lá no meu avô, até falando, tá, o nome do meu avô é Pietro Allegrini. Então, se alguém quiser dar uma pesquisada em ciclismo, talvez vá achar algumas coisas dele lá. Pietro Allegrini, ciclismo. E o meu pai, o meu avô Pietro é pai da minha mãe, né? O meu pai, no caso, era o genro, né? Então, meu pai se chama José Carlos Padial. Então, eu sou Sandro Allegrini Padial. Allegrini do meu avô, Padial do meu pai. Eu não sei porque agora puxei do meu avô, mas me fugiu. Mas assim, sim, lembrei. É porque esse negócio do Jorge Gracie, meu avô contava muita história do jiu-jitsu, né? E principalmente histórias do Jorge e dos japoneses de São Paulo. E eram histórias que eu não via sendo faladas, né? A gente conhecia a história que vamos dizer assim, o Rory vinha contando e que era mais a coisa daquela linhagem ali do Hélio, mas nunca falava do Jorge. Aí eu ficava curioso, né? Aí essa curiosidade foi me despertando a ler, né? E aí fui aprendendo, lendo e conversando com um, conversando com o outro. E aí também me interessei pela questão de história, mais para entender o que eu tinha de jiu-jitsu, de onde era esse jiu-jitsu que eu tinha, né? E aí fui conhecendo o Fábio, fui conhecendo os caras que estudavam muito isso, e já tinha o canal, né? E aí falou, pô, o canal já tá legal, já tinha mais uns 2.000 seguidores, uma coisa assim, né? Já fazia sentido começar a fazer uns conteúdos melhores, e a gente começou a entrevistar, gerar alguns conteúdos diferentes, e é isso. Show de bola. Qual foi a entrevista mais difícil que você fez, cara? Cara, assim, a mais... Eu sou um grande fã do Rickson Gracie, cara. Eu acho que quem vê meu canal sabe disso, né? Eu acho ele um cara sensacional, tá? Como pessoa, né? Como ser humano, como atleta que foi, artista marcial. Ele é um cara excepcional. Se você for se aprofundar em conhecer esse personagem, é realmente muito cativante. Mas é um ser humano, né? Como todos os outros. Então, eu também não tenho aquele negócio de fã cego, né? É um ser humano, assim como eu erro, todos eles erram, então não dá para... Eu não endeuso ninguém, mas admiro muito. Pô, então você chegar, ver um cara que você viu a vida inteira lutando, vendo documentário, vendo pessoas que você também admirando esses sujeitos todos, né? Aí você se vê entrevistando uma pessoa dessa, ou sabendo que irá entrevistar uma pessoa dessa, é muito especial, né? Então, eu diria que a entrevista do Rickson foi a entrevista que eu mais me preparei para fazer e que mais me deixou feliz, me deixa feliz até hoje, porque é fantástico, né? Assim, eu gosto muito de música, né? Muito de música, assim como gosto do jiu-jitsu. Então, eu vejo assim, um Rickson Gracie é como se eu tivesse entrevistado uma super personalidade do rock, da música. O cara admira, né? Por exemplo, um John Lennon da vida. Porra, é o cara, né? Não é, né? O Rickson não é o cara do jiu-jitsu. É o cara. Então, a mesma coisa. Paul McCartney, John Lennon, Mick Jagger, Eric Clapton. Então, senti isso. Então, pô, isso me deixou orgulhoso
de ter conseguido, de ter conectado com ele, porque ele é um cara que não dá entrevista para quase ninguém. É muito difícil, cara. E foi muito difícil conseguir essa entrevista. E outros tantos que me orgulharam muito, né? Pô, o próprio Rory, o Royce, o Royler, que foi um dos caras que eu mais vi, né? Porque na fase de adolescente que eu tava treinando, né? Era o cara mais pica da galáxia que tinha, era o Royler, né? Então o Royler, pô, eu admirava demais o Royler. A gente via as lutas no Sport TV direto, né? Já passava, né? Nos anos 90. E o Royler era demais. Então entrevistar ele também foi demais, cara. Tudo que eu falo, assim, numa entrevista é muito verdadeiro, né, pô? Então, ali eu falei para ele, pô, tu foi meu ídolo por muito, muito tempo, ainda é, óbvio, né? Eu tive a oportunidade de ver pessoalmente a luta dele com o americano lá que finalizou ele no triângulo lá, o Ed Bravo, né? Eu tava lá no ADCC, né? Pô, fiquei triste pra caramba, porque ele era meu ídolo, né? E essa história é até bem louca, cara, porque tava bem vazio esse ADCC em termos de público, né? E tava todo mundo vendo uma outra luta lá, porque sabia que o Royler ia ganhar. Ah, o Royler vai ganhar. E eu queria ver o Royler, fiquei lá, quase que era o único cara que tava vendo lá. Na grade, bem coladinho assim, né, cara? Porra, daí ele perdeu, né? E o Hélio Gracie estava ali em cima na arquibancada com as outras pessoas. E aí o Royler aconteceu aquilo e tal. Aí ele veio assim para a grade e veio para mim. E falou assim, cadê o velho? Cadê o velho? Eu falei, ó, ele tá lá em cima. Cara, daí ele foi lá falar com o pai dele. Eu achei assim, ó. Ali foi uma aula também, né? Tipo, porra, cara, ele foi lá falar com o pai dele, entendeu? E eu falei, depois eu até tirei uma foto com ele, falei, cara, você é o cara, tal, eu te admiro demais e tal. Tinha perdido aquela luta, a fatalidade ali, acontece, perder e ganhar, né? Faz parte de todo mundo. Então ele foi um dos caras, né? Outros caras que eu gosto muito, todos eles, né? Pô, João Alberto Barreto, né? Pô, esse cara lendário aí, né? Então, foram todos prazerosos, assim, cara. Mas o Rickson foi o mais que eu tô mais feliz até hoje. Fora o jiu-jitsu, você praticou alguma outra arte marcial, Sandro? Cara, assim, ó, pra valer nenhuma, tá? Pra valer nenhuma. Fiz um pouquinho de judô, mas não gostava, entendeu? Tipo, pô, quando caía no chão, não podia mais lutar, não gostava. E assim, eu já tinha um bom judô, tá? Ou já tinha uma aplicação de técnicas de queda muito boa, né? Porque sempre os professores que eu tive, graças a Deus, fizeram bom serviço nessa área aí. Então, pô, quando eu até fui no judô, Sotogari, Ogoshi, Koshiguro, Tomoenage, pô, sabia já tá tudo isso aí, né? Então eu lutava bem. Mas aí não podia lutar no chão, né? Então eu não gostava, entendeu? Então eu acabei não progredindo. Fiz um pouquinho de Hapkido aqui em Blumenau, na época que não existia jiu-jitsu também, mas às vezes encontrava muito professor picareta, assim, né, cara? Professor que não tinha formação, mas se mostrava como e tal. E às vezes aí abandonava. Agora, sempre fui também fascinado por as outras artes marciais. Eu cresci, né? Minha adolescência foi nos anos 80. Foi nos anos 80, soco e chute era o que era mais... Era mais o Van Damme. Era o Van Damme, né? Lógico, Operação... Né? Como é que era aquele lá? Do filme do Van Damme lá? Alguns, né? Bruce Lee, pô, peguei Bruce Lee. Então, assim, né? Sempre admirei, né, cara? Nunca acabei fazendo. Mas se eu fosse fazer uma outra arte marcial, tem duas que eu gosto muito. Karatê e Aikido. São duas artes que fazem muito sentido, assim, no meu ver, sabe? Aikido pela essa questão artística, plástica, até de execução dos golpes, né? São muito eficientes, principalmente para a defesa pessoal, né? E o Karatê, né, cara? Pô, você imagina você ser um karateca forte e um jiu-jitsu forte. Pô, é pedreiro, né, cara? Fica uma máquina. Pô, máquina. Sandro, você tem um jiu-jitsu raiz, né? Podemos dizer que seu jiu-jitsu é voltado para sua própria defesa, né? Sua autodefesa.
junto com a sua defesa pessoal, que você entende muito, como você vê o jiu-jitsu atual de hoje e qual é a diferença que você pode pontuar aqui do jiu-jitsu raiz que você aprendeu com o de hoje em dia? Então, vamos lá. A resposta ela pode até nem agradar muito, porque a verdade é que o jiu-jitsu de hoje é muito bom, mas muito bom mesmo. E eu acho que o jiu-jitsu só melhora. O jiu-jitsu não é estagnado, na minha visão, ele só melhora. Tem, às vezes, depende da linha de conduta de cada professor. Tem gente que melhora só para aquela questão esportiva, mas tem gente que melhora realmente na aplicação, tem um jiu-jitsu bem moderno, mas uma aplicação de eficiência em todos os aspectos, não só de luta esportiva, considerando ponto. O que eu acho que o jiu-jitsu de hoje não faz, mas é só botar isso, cara. É acrescentar todos os treinamentos que não estão fazendo. Então, se o jiu-jitsu de solo está excepcional, não precisamos mexer nisso. Está excepcional. Vamos continuar assim e evoluindo. O que não pode fazer é deixar os treinamentos de fora. Então, a gente, não estou falando que é toda a academia, mas a maioria. Não pode deixar de treinar as quedas de uma forma total, né? E tem academia até que treina queda, mas treina um leque muito pequeno de queda e muito esporádico também. Cara, então assim, ó, tem que saber todos os tipos de quedas de pé, de hashi, de quadril, tem que saber todas e tem que fazer todas. Isso é uma coisa. Então isso aí é uma parte do jiu-jitsu que não tem se dedicado muito, eu vejo. E a outra parte é a própria defesa pessoal. Por quê? Vamos supor que existem vários pilares que compõem um jiu-jitsu completo. Você não pode deixar nada de fora. Então, entre um jiu-jitsu, vamos dizer assim, raiz, que você falou, ou mais metodologia que os professores aplicavam antes, ao que é hoje, é só a ausência da aplicação de algumas coisas. Agora, o que eles estão fazendo, como o jiu-jitsu, vamos dizer assim, põe para baixo e luta solo, cara, tá excepcional, cara. Não tem nem o que falar, não tem como falar mal, não tem como botar nada de errado aí. Eu só também não gosto, não concordo, não gosto, não treino assim, mesmo que eu vá para uma academia que pensa assim, eu não treino assim. Aí eu treino do jeito que eu quero. Não gosto de considerar ponto, não gosto de você pensar e lutar como ponto, né? Ah, o cara pegou os 100 quilos, aí fez 2 pontos, 4 pontos. Pouco me importa. Inclusive, para mim, por exemplo, eu tenho muita facilidade de tirar o cara dos 100 quilos. Mas muita. Eu tenho o meu leque de técnicas que eu executo que eu tiro os caras dos 100 quilos. Então, às vezes, o cara tá passando a minha guarda, eu até deixo que ele venha. Porque dali eu resolvo, já caio por cima. E se eu fosse considerar isso daí ponto, pô, daí é ruim, porque eu já teria perdido o ponto da passagem, blá, blá, blá. Então, isso não significa nada para mim, entendeu? Né? Então, a aplicação, pensando em regra de ponto, ele acaba, no meu ver, prejudicando uma execução de um jiu-jitsu total, né? Um jiu-jitsu completo. Então, pô, o sujeito tá passando tua guarda, você vê que já não deu mais, cara. Beleza, eu já me armei já começo a postar uma postura defensiva e de contra-ataque, que daí eu já sei que quando ele chega ali, eu vou inverter, blá, blá, blá. Né? Então, eu acho que o jeito de pensar no jiu-jitsu muda muito, né? E aí, se você está inserido numa academia que é assim o assado, as coisas, você vai se tornando aquilo, né? Que é ensinado ali, né? Eu acho que deveria diferenciar o treino competitivo para o treino da técnica, né? Da essência do jiu-jitsu. Eu acho que nas academias, porque, por exemplo, eu
tiro por mim, minha experiência. Eu sou faixa roxa e o que eu mais gosto é pegar pé. Gosto de americana, de pé, né? Gosto de Claro, chave de calcanhar. E na minha faixa, se eu for numa competição, eu não posso não pegar. pode. E é o que eu mais sei. Se mostrar o pé, eu pego. Uma, Então, assim, uma completa idiotice isso, né? eu, na minha opinião, eu não gosto, né? Então, poxa, tá certo. Dentro da competição não pode, mas na academia eu posso. Só que tem academia que não deixa pelo fato da competição não deixar. Então eu acho que deveria separar, né? Eu acho que faixa branca deveria aprender sim, chave de pé, mão de vaca e porém não pode levar. É o que na minha academia a gente faz. Faixa É, branca aplica, mas não pode levar. Pelo fato que ele ainda não sabe se defender, é uma região muito, né? Que claro. ele não aprendeu. Mas eu acho que nas academias deveria liberar sim, pelo menos a partir da faixa azul, já pegar uma chave de pé, sim. Já treinei muitas academias que os caras, eu pegar uma chave de pé, os caras saíam puto do tatame, bravo, porque o professor só deixava a chave de pé a partir da faixa marrom. Então, assim, vai quebrando a essência do jiu-jitsu, né? E também é o seguinte, ó, por exemplo, o armlock que tu aplica na faixa azul não é o mesmo armlock que tu aplica na faixa preta, pelo refinamento. Você vai refinando, você vai refinando. Se você parar para lembrar como você fazia, não é mais igual ao que você faz. Por quê? Você pegou a técnica, foi treinando, treinando, e ela foi lapidando até que você ficou muito bom em fazer aquilo. Se você começar só a jogar essas chaves todas quando o cara estiver na faixa preta, marrom, sei lá qual é que pode, o cara vai só começar a lapidar a partir de lá, cara. Então não tá certo. Na minha visão, não tá certo. Toda vez que eu dei aula, eu ensinei tudo que é técnica para lógico, não é aquele cara que acabou de entrar, não, né? Mas assim, a um certo momento, o cara vai pegando as técnicas e ele vai pegando algumas técnicas um pouquinho mais para frente, mas já vai passando. E vai explicando que aquilo é lesivo, né? Aqui ou ali, vai dando consciência de que se você fizer isso com muita violência, você pode machucar um amigo, ou vice-versa. Vai dando noção. E outra coisa, eu quando dei aula, eu fazia assim, e se eu voltar a dar aula, eu vou fazer assim também. Ô, professor, quantos pontos fala isso? Eu falo, peraí, essa aula eu não te expliquei ainda, vou te explicar. Aqui na minha aula, eu não quero ouvir falar de ponto. Nunca mais fala de ponto aqui na minha aula. Eu não vou no campeonato, provavelmente não vou te incentivar, mas se você quiser ir, obviamente, alguém vai te acompanhar, não vamos dizer não também, mas, cara, aqui não tem essa parada de ponto. Ah, beleza, professor. Então não fala mais isso aí, né? Beleza? Então fala mais essa porra aí, né? Acabou. Não tem ponto, que ponto, cara? Tá louco? Ponto. Ponto, toma no supercílio, toma um soco na cara. Quem faz ponto é costureira, né? Porra, então é ponto, entendeu? 97% das pessoas que vão numa academia não quer saber de ir para um campeonato. Por que você tem que dar aula aqui em campeonato se ninguém quer? Meus alunos, cara, eu fui uma vez em campeonato em 12 anos, cara, com meus alunos. Uma única vez. Pô, os caras pegaram um monte, pegaram pódio. Um monte. De hoje que tinha que ter levado 8 caras, dos 8 caras, 5 pegaram pódio. Então eu sabia lutar. Primeiro, segundo, terceiro. Sabia lutar, e lutava bem pra caralho. Então, assim. E se perdeu, pode ponto, mas pode ter lutado até melhor que o cara. Fiquei feliz pra caramba, entendeu? Certo. Então, já era até uma pergunta que eu ia fazer sobre a competição, né? No caso, você não é competitivo, né? Não gosta de competir, né? Não, vamos lá. Vamos por partes. Adoro a competição. Tá? Eu, na minha jornada como indivíduo, sempre competi várias coisas. Joguei bola, joguei muito bola, jogava bem e fui para muitos campeonatos, né? Sempre gostei de jogar bola competitivamente e como eu também era bom de bola,
Eu adorava ir para campeonato, ganhar, né? Fazer gol, caralho. Então, competição adoro. Fui atleta de vôlei, levei muito a sério, cheguei a ser vice-campeão brasileiro. Adorava competir, a gente competia toda semana, cara. Competi no jiu-jitsu também, fui para o Campeonato Paulista, fui campeonatos locais aqui. Cara, uma época isso fazia sentido para mim, assim, só que assim, ó, eu também nunca pensei em fazer isso, assim, porque, sabe, então, da minha vida, então, cara, hoje, Sim. então, eu acho que, assim, é saudável tu competir e ter experiência de desafios, né, de se colocar à prova, isso é saudável, cara, entendeu? Só que eu acho que o jiu-jitsu não tem que ser voltado para isso. Isso é uma coisa que acontece ali, entendeu? Toda semana campeonato. Porra, bicho. Chega pro teu aluno lá, fala o que você está fazendo. Eu estou estudando direito. Toda semana você quer ir pro campeonato. Eu falo, bicho, você não vai pra porra do campeonato porque eu quero que você estuda para direito, caralho. Você tem que ser bom em direito, você tem que ser advogado, você tem que... Ou o outro faz medicina, o outro, sei lá, cara, é contador. Se eu tô vendo que o cara tá indo no campeonato todo final de semana, alguma coisa tá errada, brother. Porque o cara tem que estar estudando direito, quer ser lutador de jiu-jitsu, ou então larga tudo e vai ser lutador de jiu-jitsu, cara. Então, nós, como orientadores, formando pessoas, a gente tem que entender o que o cara quer da vida dele. Se o cara não quer ser lutador profissional de jiu-jitsu, por que eu vou incentivar ele para ir no campeonato toda semana? Eu tô sendo mau Tem que separar as coisas, né? Tô sendo mau professor, entendeu? Até porque o jiu-jitsu não dá dinheiro, cara, para lutador, né? Entendeu? Tem 5 caras no jiu-jitsu, ou 10 que ganham dinheiro. Mas ninguém ganha. Como lutador. Agora, como um professor, um cara que tem academias, aí já é diferente. Pô, tem milhões, milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas dando aula, ganhando dinheiro, fazendo a vida com isso. Mas não quer dizer que você precisa ser campeão mundial, né? Tem só lá em Abu Dhabi, né? Parece que tem 6 mil professores de jiu-jitsu, né? Tem 6 mil campeão mundial lá? Lógico que não. Rapaz, eu tô por fora. Tô por Não, fora. acho que não. Pra você ser professor não tem nada a ver com ser lutador Eu competitivo. acho que na competição ganha dinheiro o dono do evento, né? Lógico. É por isso que eles ficam fazendo tanto esse oba-oba, entendeu? Porque campeonato de jiu-jitsu, ou seja lá o que for, é uma coisa financeira, né, cara? Dá dinheiro, bicho. Entendeu? Então eles ficam empurrando essa maluquice aí para as pessoas, ficar competindo toda semana. Seria legal pra caramba, cara, tivesse 4 competições de jiu-jitsu no ano e deu, cara. Bicho, vai estudar para outra coisa. Você pode depois ser professor de jiu-jitsu, mas é legal também que seja um educador físico, ou formado em direito, ou formado em administração. Sei lá, cara, tem uma formação até para ajudar na tua academia. Você gerenciar a coisa melhor, entendeu? Aí você sabe lidar com pessoas. No final das contas, cara, a maior arte que você vai ter que ter é gerenciar gente, saber lidar com gente. Se você não é formado em nada, não tem uma instrução melhor, cara, como é que você vai conduzir pessoas? É foda, cara, entendeu? Desculpa o palavrão aí. Não, tranquilo. Deixando bem claro, nada contra quem compete, né? Nada Não, contra. cara, Tem muita galera que compete. A gente está falando a questão do professor obrigar o aluno a ser competidor, né? Querer ter aula voltada à competição de ponto, o treino é ponto, é isso, é aquilo. Não. A gente está falando nessa questão. Mas quem compete, tem muitos caras aí, competidor aí, que gosta, que ama, e tá tudo certo, né, Sam? Se não estiver atrapalhando o destino da vida dele, que ele está mais predestinado e querendo ser aquilo, eu acho que não tem problema. Agora que você vê que o cara tá pirando, entendeu? Pô, o cara tá estudando medicina, mas tá pirando em jiu-jitsu. Se você vê que aquilo, pô, cara, porra, então larga a medicina ou larga o jiu-jitsu, cara, senão uma das duas coisas vão ser prejudicadas, cara. Então o professor ele tem que orientar, cara, ele não é ficar botando pilha assim, cara, entendeu? Sei lá. E é o que eu penso, só. Não sei se eu tô certo. Eu concordo com o seu pensamento. Eu acredito que muitas pessoas aí vão concordar.
Agora vamos mudar de assunto. Só para terminar, tá? Só para terminar. Show, show. Dono de academia, tá? Minha opinião. Faça sua academia de não lutadores, cara, porque lutador ele é um problema. Entendeu? Ele se machuca, ele machuca os outros. Aí você perde um monte de alunos, você fica com a academia de lutador, não tem criança, não tem a família. Faz uma academia para todo mundo, cara. Não para lutador. Sandro, qual o importante é a defesa pessoal? Você acha assim? Todo mundo deveria saber defesa pessoal? Quem você acha que mais precisa? Cara, é assim, ó, como eu falei um pouco antes, defesa pessoal é um dos alicerces ali da formação completa do jiu-jitsu. E veja, né, ela, ela é fundamental para você ter várias bases, né? Veja, um cara que aprendeu quedas de uma forma completa, aprendeu muita defesa pessoal, continua aprendendo, ele tem uma postura de luta muito distinta de um cara que nunca treinou defesa pessoal e queda. Ele já tem uma base até mais curvada, ele tem a preferência de uma luta já puxar, entendeu? Tem medo da queda. Então, desde do primeiro instante, a postura dele de lutador é outra. Pode ver, cara. Você pega até... Pô, recentemente eu vi uns eventos de luta casada que tinha um pessoal das antigas lutando junto com o pessoal moderno. Cara, a luta era outra. A postura em pé é outra, cara. O jeito que o cara pega numa gola é outra. Então, é muito distinto. Muito distinto. Por exemplo, eu não luto encocorado assim, né, cara? Acho que luto assim, encocorado. Isso é péssimo. Se o cara é um bom lutador de queda do outro lado, ele vai te jogar longe. Na hora que você te pega todo encocoradinho assim, entendeu? A não ser que você já logo puxa, né? Saia se embolando nas pernas, na canela do cara lá. Então, qual é a importância? Dependendo do caminho que você quer tomar, se você não tem esses elementos todos, então jiu-jitsu é outro. Eu, na minha opinião, incompleto, e inclusive vai atrapalhar até aquela luta de solo, né? Várias coisas, posturas de pegadas de punho, o que você faz, né? Como você segura, tudo, cara, tá tudo na defesa pessoal, entendeu? Jeito de você posturar pegando parte de pescoço. Então, assim, às vezes tem gente que acha que as questões de defesa pessoal são muito lúdicas e tal, mas, cara, tudo aquilo você incorpora no chão, na hora da queda, pô, teu jiu-jitsu fica muito mais completo, cara. E as pessoas às vezes não têm noção, a não ser que comecem a experimentar, entendeu? Pô, isso aqui que eu faço aqui quando eu faço numa torção de defesa pessoal ou e tal, pô, se eu posso pegar e usar isso quando o cara estiver no meu 100 quilos, na minha guarda, por cima, por baixo. São todos elementos que você vai colocando na dinâmica da luta como um todo, cara. Entendeu? Então, E meu pai sempre dizia que na defesa pessoal existe pontos de fusão, né, no corpo da gente. Então, em determinados locais, tanto no pescoço, então, às vezes no mata-leão, o cara aperta um certo ponto do pescoço que ele se abre, né? Então, nosso corpo sempre tem alguma falha que a defesa pessoal ensina, né? Tanto numa pegada, como num agarramento por trás, um agarramento por frente. Então, eu acho muito interessante a defesa pessoal. E eu vi muitos vídeos seus e gostaria, né, que você dissesse assim, tanto para o público feminino, né, que era o que meu pai mais enfatizava, que a mulher deveria saber defesa pessoal, né? Todo mundo deve saber. Para a mulher faz bastante sentido também, né? Porque ela tem uma questão de força menor versus o homem, né? Mas é importante também que, para que você aplique a defesa pessoal, você sempre esteja treinando, né? Não adianta você fazer um curso de um dia, de um final de semana, nunca mais treinar, você não vai ter mais nada, vai se perder, né? Isso aqui nem uma língua que você aprende
e depois passa 10 anos sem falar e você perde ela. Vai perdendo a dinâmica, a velocidade. Então, a defesa pessoal tem que estar em constante treinamento mesmo, porque senão você perde todos aquele o elemento surpresa, a velocidade, o time, né, tudo. Então tem que treinar, que nem o jiu-jitsu, você tem que treinar sempre. Mas, cara, é essencial, né? E a defesa pessoal não são só esses movimentos, vamos dizer assim, que parecem coreografados e tal, né? Cara, é em todos os lugares. Por exemplo, você está no solo, fazendo uma guarda, tem a guarda com uma raciocínio de defesa pessoal e uma guarda esportiva. Por exemplo, uma guarda com mão na gola e mão na manga. Essa é uma guarda esportiva. Porque o cara vai lá e te dá um soco na cara. Uma guarda de defesa pessoal, uma guarda agarrada, né? Que você tá orelha com orelha no cara, fazendo a guarda, mas orelha com orelha, porque aí o cara não consegue te dar golpes contundentes a ponto de nocaute. Então tudo é diferente. Então como é que você vai fazer uma guarda que você tá aqui, né, deitado no chão, e o outro tá aqui mais aqui em cima, e ele com as mãos livres, para te meter um porradaço na cara? Isso é uma guarda, mas é uma guarda esportiva. A guarda de defesa pessoal é outra. E a defesa pessoal é isso, a defesa pessoal também. Como é que é em pé, os dois, um de frente para o outro? Distância, né? Extrema distância, longa distância, nenhum acerta o outro, não há nem possibilidade de clinch, nem nada, está muito longe. Média distância, problemas, né? Você pode tomar soco e chute, você está em posição de que acerta. Então, essa você não pode ficar. Qual a distância certa? Também é entendimento de defesa pessoal. Se você pegar um adversário e botar a mão na gola dele e o outro segurar a manga, né, em pé, tal, vamos dar queda, como se fosse uma luta de judô, então também você está vulnerável a tomar um soco na orelha, blá, e tal. Então também não é defesa pessoal. Então, tudo é diferente, cara. Então você tem que treinar com raciocínio de defesa pessoal também para entender como é que não toma um soco, como é que não toma uma cotovelada, onde você se posiciona. Então, cara, é um treinamento, cara, que tem que levar muito a sério. O professor que vai fazer tem que saber o que está fazendo, não pode inventar moda. Tem gente que não sabe defesa pessoal, nunca treinou e está se sujeitando a dar aula. Procura um professor para te instruir, pega uns cursos, vai fazer, aprende a fazer e aí vai aplicar. Tá? E praticando sempre, né? Para não esquecer, praticar. Né? Eu estou fazendo, por exemplo, agora, toda sexta-feira, com um aluno meu, a gente está fazendo repasse de defesa pessoal. Então, já estava parado de fazer um pouco, né? Então, vamos repassar de novo. Estamos refazendo o repasse. Alguma coisa ali vai dar uma enferrujadinha, vai revendo. Tá, legal isso aqui e tal. E tem que fazer, cara. Tem que fazer, não pode parar. Assim como no solo, você tem que toda aula fazer o armlock, o triângulo, raspagens mais básicas, repetir isso aí tudo sempre, cara. Não esquece também, cara. Não é que esquece, perde a dinâmica, né? Perde o time. Entendeu? Sensacional, Sandro. Sensacional, cara. Gostei muito aí. Muito sensacional. Obrigado. Rapaz, como foi que você conheceu o meu pai aí, o mestre Bunny? Primeiro, teu pai era uma figuraça, né, cara? Um cara... Quando, antes de falar como eu conheci ele, né? Eu acabei não conhecendo ele pessoalmente, tá? Isso foi uma pena. Mas quando terminou a primeira entrevista que eu fiz com ele, eu falei, cara, Bunny, uma das entrevistas mais legais que eu fiz na minha vida, cara, porque assim, eu ria tanto, cara. Foi um momento muito divertido, cara. Porque ele tinha umas histórias muito legais, ele tinha um jeito de contar muito legal, assim, muito descontraído, um cara do bem, né? Dava pra ver que era um cara, gente boa mesmo, entendeu? E eu conheci ele por causa do canal, né? Porque a gente buscando pessoas interessantes para conversar, para contar alguma história, para trazer. A gente sempre também gostou de trazer personagens que não estavam nos holofotes, né? Então chegamos, o Fábio, acho que o Lodo,
algumas pessoas conheciam bem ele, né? E aí me apresentaram, a gente começou assim, né? Se apresentando, aí começamos a fazer primeiro uma entrevista com ele, fizemos umas 2 ou 3 entrevistas com ele. Depois ele começou a trazer pessoas também interessantes para a gente falar, né? Acabou que até a última que nós fizemos com o Euclides Pereira, né, que foi uma super entrevista também. É uma das entrevistas mais importantes do canal, tá? Porque foi um dos maiores lutadores da história do mundo, né? De Vale Tudo. E foi a última entrevista que nós fizemos, né? Fizemos uma live longa, né? Eu, o teu pai, Mestre Bunny, né? O Fábio e o Euclides Pereira. E depois fizemos uma entrevista para o canal no formato YouTube, né? As duas estão aqui. E foi muito prazeroso. A gente conversava muito por WhatsApp, né? De mandar mensagem, de áudio, de texto. Aí numa época que a gente criou vários grupos, né? Para debater a história do jiu-jitsu e para falar sobre coisas que era legal de a gente contar no canal. E ele era um cara muito ativo, né? Todo mundo gostava dele. Ele era um cara também era um lutador, né? Então, quando tinha algum problema, ele se posicionava forte, né? Entendeu? Polêmico ele. Era uma figuraça. Era uma figuraça, né? É uma das pessoas bem legais que eu gostei de conhecer através do canal, né? E ele e mais alguns outros tantos foram grandes alegrias de conhecer, né? E agora, né, você, através dele, através do canal também, você tem um espírito também bem para cima, que nem ele tinha, tá? Bem legal, cara. Obrigado, Sandro. Para mim é sensacional, porque, poxa, eu te assistindo, nunca imaginei na minha vida que eu ia estar aqui conversando com o Sandro Padial. Sensacional como é que é a vida, né? Isso é coisa do teu pai, cara, tá fazendo o movimento dele lá. Tá movimentando, tem uma outra coisa que eu gostei de saber. Teu pai é um cara, uma pessoa humilde, né? Que não gostava de falar diretamente das suas potências. As potências iam aparecendo, tá? E teve uma vez que eu descobri que a sua avó, né? No caso, né? Minha avó. Dona Altina, né? Exaltina. Exaltina. Dona Exaltina foi uma pessoa muito importante, né, no espiritismo, nas questões assim espirituais, né? E eu estudo muito isso, né? Gosto muito de me aperfeiçoar nesse lado lá. Então foi uma das coisas que eu conversava muito com ele. Ele contou algumas histórias, mandou algumas matérias da sua avó também. E essas Ela coisas. Tem um livro. Iam nos ligando bastante, né? E acredito que ele está movendo os pauzinhos dele lá no plano espiritual. Movendo, Para a gente continuar fazendo nossos movimentos aqui e nos unindo, né? Cara, quais são os seus planos hoje no canal, né? Com o seu canal. Quais são os seus planos e sua vida? Você já disse que queria estar pensando, né, em montar uma academia. Mas fora o jiu-jitsu, você tem sua vida profissional, você tem sua família. Teria como você comentar aí com a gente? Sim, claro. Na vida pessoal, cara, minha esposa está grávida de uma menina e nós estamos felizes da vida aí, cara, que eu vou ter minha primeira filha, minha esposa também, né? Estamos felizes da vida, né? Vai nascer esse ano aí, cara. Então, dedicação máxima aí para essa criança que vem ao mundo aí. E na hora que ela tiver vai ser uma jiu-jiteira. Na hora que ela tiver uma idade boa aí, nós vamos ver se ela vai querer vestir o kimono frequentemente ou não. Vamos deixar a personalidade dela dizer, né? Se ela quiser, vai aprender. E na minha vida pessoal, assim, de trabalho, eu acabei me realizando por muitos e muitos anos, né, no mercado internacional, mercado de comércio internacional, né? Então fiz muitos negócios, décadas com a China, né, com toda a Ásia em geral, né? Então fui um profundo conhecedor do mercado asiático aí e sempre trabalhei pelos meus negócios. Estudar muito, hein, Sandro?
De estudar e vivendo e aprendendo também, conhecendo na prática, na raça, na porrada, né? Então, trabalhei muito com China, Índia, Paquistão, essas coisas todas aí. E depois montei outros negócios também, em termos comerciais, né? Tem alguns negócios que eu tenho aí. E, entre eles, também hoje tem uma imobiliária aqui na minha cidade. Então, mercado de imóveis, né, de Blumenau, que é 60 quilômetros do litoral catarinense, e no litoral a gente atua vendendo imóveis em construção, blá, 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 né? E esse mercado que sempre foi minha área de trabalho, que é o mercado internacional, hoje eu atuo fortemente aí em Portugal. Então, tenho feito bastante negócios em Portugal, né, trazendo negócios de lá para cá e levando empresários brasileiros a fazer negócios lá. É isso que eu tenho feito hoje. Bastante concentração, então, na imobiliária que eu tenho aqui, venda de imóveis em construção, né? E fazendo alguns negócios com Portugal, um país que eu venho trabalhando há alguns anos já e tem se saído muito bem, né? E jiu-jitsu, cara, se hoje eu não penso em montar uma academia na minha cidade, e se não é na minha cidade, também não é no Brasil, porque teria que estar bem presente, né? Mas talvez um dia aí eu construa um plano de ter um pé, né, uma academia, alguma coisa de jiu-jitsu aí, mas aí fora do Brasil, tá? Que eu acho não, aonde eu fiz todas as análises e vi que faz sentido mesmo, entendeu? Mas aí não tem previsão de nada de fazer isso, não está no meu projeto do dia, do mês, nem desse ano, né? Que nem eu falei, tem uma filha aí para nascer. E essas coisas vão exigir muita dedicação, né, cara? Então, é isso. Eu quero que um dia o jiu-jitsu seja parte integral, não sei como que isso vai acontecer, de que forma, mas por enquanto ele é através do canal, né? E o canal vai seguindo e tô treinando, né? Tô treinando jiu-jitsu aí, toda semana. Sandro, você pensa em ser, como se diz, levar o YouTube assim como profissão? Cara, vamos lá. Bom, já tem alguns anos que eu tô fazendo os vídeos do meu canal. Eu já sei como que isso funciona e quanto isso pode render ou não render. A conta hoje não fecha, né? E provavelmente não vai fechar por muito tempo, talvez nunca feche. Porque a receita dos views, né, no YouTube é muito pequena, cara. É muito pequena mesmo. Então, se eu me dedicasse muito, 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 mesmo assim, não teria como eu viver do canal. Não teria. Entendeu? Então, assim, hoje eu sei que para você fazer muito sucesso com o YouTube, para ele crescer muito, cara, você tinha que lançar de 2 a 3 vídeos por dia. Tá? A monetização disso é muito baixa. E o nicho que nós estamos é um nicho que não é para todo mundo. Estou falando de jiu-jitsu, cara. Não é para todo brasileiro. Criança não vai ver, mulher provavelmente não. Meu canal tem 1% de mulher que vê. Tem os analíticos todos, né? Então o meu canal vai de 30 a 45 anos. Não, de 25 a 45 anos, a maioria que vê. Então já tem um nicho ali. E ainda assim só homem. Entendeu? E cresce sempre, mas de forma muito lenta. Então não dá para viver do canal, entendeu? Não dá. Não tem como pagar as contas. Você faz o que você gosta, né, cara? E é por isso, isso que é excelente. E é por isso que dá certo. Entendeu? Porque senão era muita ansiedade em cima do negócio, eu ia ver que não ia dar dinheiro e ia parar. Se fosse por dinheiro, eu já teria parado. Como não é por dinheiro, não vai parar. Então, obviamente, não pode também me atrapalhar, nem atrapalhar todo mundo que colabora. Então, a gente faz uma entrevista por semana. Quando a gente consegue escalar alguém, a gente faz uma entrevista. Quando não consegue, aí paciência. Não tem problema nenhum. Porque ninguém está dependendo do canal. Agora, se eu tivesse que escalar todo dia uma entrevista, já é o seu problema.
Se eu não fizesse aquela entrevista, porra, não consegui e tal, já é um problema. Então, eu acho que dessa forma, sem pretender que isso dê alguma coisa financeira, né, no caso, é melhor e é como vai funcionar. Quem sabe um dia dê um complemento, alguma coisa assim. Pode ser que, né, que venha a dar um complementinho, né, paga uma coisinha ou outra, até para o próprio canal. Por exemplo, preciso fazer um site. Eu posso tirar. Hoje eu tenho que tirar do meu bolso para fazer um site. Mas se ele estiver dando um troquinho, você pega o dinheiro que já deu e você paga um site. Eu preciso fazer uma camiseta para, sei lá. Aí você pega o recurso dali mesmo, você não precisa pôr do bolso. Eu acho que não colocar do meu bolso já é um grande negócio. Já está valendo. Entendeu? Então eu faço numa hora que não me atrapalha. Não tô colocando dinheiro, certo. Porque, como eu falei, eu que faço a capa, que edito. Eu não peço para ninguém fazer, porque também, senão tem custo, ou também fica naquele negócio da dependência, né? As pessoas podem fazer com o seu tempo, né? E tem que ser tudo muito rápido, né? Então, tem que aprender a fazer e fazer sozinho. Show de bola. Sandro, infelizmente tá chegando aí o tempo da gente terminar a entrevista, né? Eu já peço aí pra galera para curtir, comentar, compartilhar. Vamos pedir a parte 2 aí, que eu quero conversar aqui com o Sandro novamente, cara. Que tanto conhecimento, tanto aprendizado, e eu tenho certeza que ele tem muito mais coisa para falar. Sandro, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os atletas de jiu-jitsu e todo mundo que admira o seu trabalho, assim como eu admiro. Se puder deixar uma mensagem aí para a gente terminar o vídeo. Bom, primeira mensagem é que o jiu-jitsu faz muito bem para a tua mente e para o teu corpo. Se você hoje treina jiu-jitsu, continua. Se você está vendo isso, mas ainda não começou a treinar jiu-jitsu, experimenta o jiu-jitsu que você vai gostar. E se você gostar, né, tenta vencer aqueles percalços do dia da semana que te fazem não ir. Vai treinar. Não cai na pilha de ficar campeonato, essas coisas todas. Vai treinar, cara. Vai aprender jiu-jitsu, vai fazer amigos lá, vai aprender esquema de hierarquia, respeito, todo mundo de coisa que o jiu-jitsu te traz. Então, quem tá treinando, continua. Quem não tá treinando, experimenta, cara. É legal pra caramba. E com relação a ser uma mensagem geral, como você tem um canal e eu tenho um canal, eu diria o seguinte, cara. Tudo na vida que você for se deparar e ter que escolha para que tente escolher aquelas pessoas que fazem as coisas por amor. Por exemplo, o JP está fazendo um canal, com certeza é por amor, né? Por outros motivos que obviamente ele quer para expor e tal, mas o esquema do amor está ali como uma das colas desse negócio, né? Que junta tudo. Então, uma academia que você escolha para ir treinar, escolha um professor que dá aula por amor. Vai ganhar dinheiro, blá, 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 mas ele tá lá por amor. Um canal que você quer seguir, cara, se o cara tá falando com muito entusiasmo, o cara é verdadeiro, dá uma olhada, cara. Segue esse canal. Segue o canal do JP que faz por amor. Segue o meu canal que eu faço por amor a parada. E tudo na vida assim, cara. Procura ter bastante... analisa se as pessoas que estão entregando o produto que você está comprando fazem aquilo por amor ou estão fazendo só porque para cobrir tabela. E se agarre nessas pessoas, entendeu? Se é num futebol, se é numa empresa, se é numa loja que você vai... Até um cabeleireiro que você corta o cabelo lá todo mês, cara. O cara gosta de cortar o cabelo, o cara tem tesão por fazer lá, tá umas paradas, ou o cara só tá cumprindo tabela para ganhar uma graninha. Tenta só conectar com quem tá amando fazer as coisas que faz, cara. Isso aí te bota num mundo um pouquinho melhor, cara. Entendeu? Eu acho que essa mensagem é o que vale, entendeu? Show de bola, cara. Sensacional aí. Pessoal, esse aí é o Sandro Padial. Vou deixar o canal dele na descrição. E, poxa, Sandro, obrigado de coração. Como eu disse, é uma honra estar conversando aqui com você. Eu espero ter a oportunidade de conversar com você novamente. Obrigado por vir aqui, contar sua história aqui no canal, nosso humilde canal, né? Tá começando agora. Peço desculpa qualquer coisa aí.
e vamos seguindo em frente. Obrigado, Sandro. Obrigado, JP. Pô, mão barata aí. Obrigado por me deixar falar, né? Valeu pra caramba. Um abraço, pessoal. Siga aí ele aí. E é isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Curte, comenta, compartilha. Peça aí a parte 2 aí pra gente conversar com o Sandro aqui novamente. Vai lá no canal dele, se inscreve. Vou deixar as redes sociais dele aí, o canal, tudo na descrição. E um abraço. Fique com Deus aí. Valeu.